Voltamos agora para falar da nossa última classe gramatical aqui, que é o verbo, que é o grande terror de todo mundo. Todo mundo fica assim, meu Deus, eu não sei fazer a conjugação dos verbos, eu não consigo entender quando é um verbo regular, quando é um verbo irregular. Então, isso aqui é para tentar desmistificar mesmo essa ideia do uso dos verbos, né, em relação à conjugação, tudo, e para depois a gente entender principalmente a parte da regência do verbo, né? Então, assim, nós temos os verbos, temos eles no infinitivo, por exemplo, o verbo cantar e o verbo haver, né? Então, eles estão no infinitivos. O que vai separar um verbo dele ser regular e dele ser irregular, né? O verbo cantar, quando a gente pega só o uso dele como o radical dele, por exemplo, aí, ó, cante, né? C-A-N-T, é o radical. Porque independente da forma verbal que eu use, eu coloque ele em primeira pessoa, em segunda pessoa, ele no plural, ele no singular, independente, tá? O radical dele vai permanecer o mesmo, vai ser esse cante. Os verbos irregulares, ele vai ter essa mudança. O verbo haver, o radical dele é o ave, né? H, A e o V. Então, vai haver essa mudança quando fizermos a conjugação deles. Por exemplo, se eu falo assim, eu canto, tu cantas, ele canta, então não vai mudar. O verbo haver, se eu falo assim, eu hei de fazer isso um dia, mudou completamente. Não vai estar mais o mesmo radical. Ele mudou o radical, vai ficar só o H. Então, a gente chama de verbo irregular, porque uma vez que a gente fez a conjugação dele, mudou o radical. Essa é a diferença dos verbos regulares para os verbos irregulares. Se muda ou não o radical deles. Os verbos, eles são divididos em 3 tempos verbais. São os no modus indicativo. O indicativo, ele sempre vai dar o sentido de uma coisa que é certeza que aconteceu, que tá acontecendo ou que vai acontecer, certeza absoluta. Aquilo ali não tem, de forma nenhuma, um jeito de mudar. O subjuntivo, ele é uma hipótese. Ele pode ser que aconteça, a gente vai usar o verbo no subjuntivo para dizer que é uma hipótese de alguma coisa. E o imperativo, ele é muito utilizado na linguagem publicitária, porque ele está nos mandando fazer alguma coisa, mandando o interlocutor ele fazer alguma coisa, né? Ou ele é utilizado pela nossa mãe, né? Que a mãe da gente manda na gente a vida inteira. Mas sempre que a gente ouvir palavras de ordem, o verbo na ordem, é porque ele tá no imperativo. Por exemplo, a linguagem publicitária, compre batom, vem pra caixa, ele tá mandando, uma ideia de ordem para você. Venha embora, faça isso. Toda vez que o verbo estiver mandando alguém fazer algo, ele está no imperativo, tá? As pessoas às vezes têm até medo de usar o imperativo, porque para não dar esse sentido de ordem, né? Um chefe, alguém assim, lapida muito o uso do imperativo, para não parecer pedante, arrogante, de ficar mandando as pessoas fazerem isso, né? Daí eles vão usando os verbos no indicativo, no subjuntivo ali, dando um jeitinho para não ter esse sentido de ordem. E nós temos as conjugações dos verbos, né? A gente tem os verbos no infinitivo, com terminações em ar, er e ir, né? Então, cantar, beber, sorrir, sempre que ele estiver no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo, gente? É quando o verbo não está conjugado, tá? Você não sabe quando que aquilo ali foi feito, quem que fez, quantas pessoas fizeram, porque ele não está conjugado. É o verbo no infinitivo dele ali. Então, a gente tem essas 3 terminações, ar, er e ir. E dependendo dessa terminação do verbo, é que nós vamos ver qual vai ser a conjugação dele ali, tá? Então, todos os verbos terminados em ar, ele vai ter uma terminação, dependendo quando ele for conjugados. O er vai ter outra terminação. Então, por isso que existem só essas 3 terminações na conjugação. Daí, o que acontece? Por exemplo, nós, antigamente,
Os professores ensinavam que tinham o futuro, o presente e o passado. Eu, pelo menos, aprendi assim na escola. E é errado, não existe só o futuro, o presente e o passado. Primeira coisa é que nem é passado que a gente fala, é pretérito, né? O passado, eu acho que os professores do primário ali, eles tentavam colocar pra gente só para mostrar que alguma coisa, um acontecimento que já foi, mas é totalmente errado eles ensinarem desse jeito, porque do jeito que é ensinado ali nos anos iniciais, a gente vai carregar aquilo ali pro resto da vida. Eu lembro perfeitamente quando a professora ensinou a parte de verbo na escola para mim. E ela ensinou desse jeito: futuro, presente, passado. Não existe um passado só, é o pretérito. E como vocês podem ver aqui no slide, existem 3 pretéritos: o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então, como que eu vou falar que existe um passado só? Fala assim, nossa, mas por que existem 3 passados? Porque no passado, as situações, elas podem ter acontecido de diferentes formas, né? Por exemplo, no pretérito perfeito, é um pretérito que aconteceu, foi uma ação que aconteceu, que você sabe dizer para mim quantas vezes essa ação aconteceu e que essa ação foi terminada, ela teve fim, essa ação. Por exemplo, o Eduardo e Mônica um dia se encontraram. Então, significa o quê? Que esse dia que o Eduardo e a Mônica se encontraram lá atrás, foi o único dia, eles se encontraram. Então, eu sei que foi apenas uma vez. Teve começo, meio e fim o encontro do Eduardo e da Mônica. Então, a gente chama de perfeito, né? Tudo que é perfeito é muito redondo. Então, o encontro do Eduardo e da Mônica lá atrás foi redondo, porque teve começo, meio e fim. Já o pretérito imperfeito, o nome por si só já diz, né? Não foi perfeito porque a gente não sabe qual foi o tempo de duração, quantas vezes isso aconteceu. Se eu falo, Eduardo e Mônica se encontravam, e aí, o Eduardo e a Mônica se encontravam toda semana, todo mês, todo ano? Quantas vezes que o Eduardo e a Mônica se encontraram? Então, é imperfeito, eu não sei definir o tempo desse pretérito. Então, como que eu vou saber quantas vezes aconteceu esse encontro dos dois? Não vou saber. Então, eu chamo de imperfeito. Então, olha aí a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito. Tem uma enorme de uma diferença dentro da sua escrita ali, até na sua fala. Então, do jeito que você coloca, fala assim, olha, eu comia muita melancia. Então, eu não sei quantas vezes que eu comi melancia. Eu falo assim, eu comi muita melancia aquele dia. Então, foi o único dia que você se entupiu de melancia. Então, a diferença do pretérito perfeito e imperfeito, nós usamos muito os dois, o tempo inteiro, na nossa fala, quando a gente está falando do pretérito, né? Só que às vezes a pessoa não sabe diferenciar o perfeito do imperfeito. E a diferença na conjugação, né? Encontraram para encontravam, poxa, tem uma baita diferença aí. Mas daí tem mais um pretérito, que é o pretérito mais que perfeito. Então, quando o João entrou no jogo, Felipe já fizeram o gol. Qual foi o primeiro acontecimento? O gol do Felipe. Felipe foi lá, fez o gol. Qual foi o segundo acontecimento da história? A entrada do João. O João entrou. Então, assim, uma vez que quando o João entrou, já tem um passado além daquele. O pretérito mais perfeito é o passado do passado. É quando você coloca o passado mais recente, né? Antes do passado mais passado. Então, você tem que tomar cuidado com isso. As pessoas leem o pretérito mais que perfeito errado. Colocam um acento no A. As pessoas falam assim, Felipe já fizerá o gol. As pessoas leem desse jeito, não tem esse acento. Felipe já fizeram o gol. Então, todas as vezes as quais vocês forem falar um passado do passado, tá? Por favor, gente. O passado do passado é o pretérito mais que perfeito. Mas e se eu falar assim... o Felipe fez o gol, depois o João entrou, daí tudo bem. Mas se você faz a inversão das frases, né? Quando o João entrou no jogo, o Felipe já fizeram um gol. Então o gol já tinha sido feito pelo Felipe quando o João entrou ali e não conseguiu salvar a partida. Então é o pretérito mais perfeito. Então esqueçam essa ideia de passado. Não existe só um passado. Existem 3 passados. O perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. São conjugações totalmente diferentes do verbo. Tá? Então, nunca mais ninguém vai falar que no passado aquilo aconteceu. Foi no pretérito. O pretérito perfeito, imperfeito.
Então, ajuda muito. Tomem cuidado também na hora da escrita, que às vezes está querendo falar que aquilo aconteceu uma única vez. Então, é o pretérito perfeito. E as pessoas, às vezes, usam o imperfeito ali, a conjugação do verbo, e dá um sentido totalmente errado no que a pessoa está querendo falar, tá? Tomem cuidado com isso. E o futuro? Também é... O presente é o presente só, tá, gente? Não existe mais de um presente. O presente é o que está acontecendo aqui, agora. Então, não tem como eu colocar um presente imperfeito, porque o presente é o momento atual, o que está acontecendo no momento. Não tem que faça, tá bom? Então, é só um presente mesmo. Só o pretérito e o futuro que tem mais de um. O futuro é a mesma coisa. A gente tem o futuro do pretérito e o futuro do presente. O futuro do pretérito, por exemplo, se eu tivesse estudado, eu passaria na prova. O futuro para acontecer, ele depende de uma ação do pretérito. Então, eu só teria passado numa prova, né? Lá no futuro, se eu tivesse no passado feito uma ação. Eu não fiz essa ação no passado, então uma ação do futuro não vai acontecer. Então, o futuro do pretérito é isso. É quando necessitamos de uma ação do pretérito para a ação do futuro acontecer. Já o futuro do presente é uma ação que de fato vai acontecer. Não depende de nada lá do passado, não. É uma ação que vai acontecer de fato. Nós passaremos o ano novo juntos. É uma coisa que está acontecendo agora? Não. Vai acontecer ainda no futuro, mas é uma ação que vai de fato acontecer, não depende de nada lá do passado para ela acontecer. Então tomem cuidado, existe o futuro do pretérito e existe o futuro do presente. Então só se policiem em relação a isso, para não ter na hora da conjugação se confundir um com o outro, tá bom? Então nessa parte ainda, né, dos verbos, a gente tem a transitividade do verbo. O que é a transitividade do verbo? Os verbos transitivos são verbos que precisam de um complemento. Um complemento que só o verbo ali sozinho na frase, a gente não entende. Ah, tem o verbo sozinho ali, a gente nunca vai entendê-lo, porque eu preciso do restante da frase para entendê-lo. Então, o verbo transitivo, ele sempre vai precisar desse complemento. Quem tem, por exemplo, se eu uso o verbo, eu falo, eu tenho. Você vai falar, mas você tem o quê? Eu falo, quem tem algo, tem alguma coisa, ou tem alguém. A gente tem de fazer essa perguntinha pro verbo. Tem o quê? Eu tenho conhecimento. Então, isso é o quê? Um complemento. Então, o verbo transitivo, ele sempre vai precisar de um complemento. Ele sozinho, ninguém vai entender o que você está querendo dizer, certo? Só que daí a gente entra na diferença de um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto, tá? Eu vou direto do verbo para o complemento, não vou colocar nada ali no meio dele. Eu tenho conhecimento, precisei de alguma coisa entre o verbo e o complemento que é conhecimento? Nada, fui direto. Então a gente chama de direto por isso, direto para o complemento. O verbo transitivo indireto, ele é diferente. Tá? Eu preciso colocar um complemento. Por exemplo, se eu falo, eu gosto. Você vai pensar, você gosta de quê? De quem? Do quê? Né? Vamos perguntar isso. Só eu gosto, não dá para entender, porque ele é um verbo transitivo. Ah, eu gosto de melancia. Então, e aí? O que eu tive de colocar entre o verbo gostar e o complemento, que é melancia? Uma preposição, que é preposição de, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a gente chama de verbo transitivo indireto, porque entre o verbo e o complemento houve a preposição, sempre, tá bom? Então, assim, verbo transitivo direto, sem preposição. Verbo transitivo indireto, com preposição, sempre, tá, pessoal? Daí, olha só, o verbo acreditar. Eu acredito em você. Olha a preposição em aí. Verbo precisar. A empresa precisa de mim. Concordar. O diretor concordou com as propostas. Obedecer. O estudante obedeceu às regras. Todos têm uma preposição entre o verbo e o complemento. Tá, gente? Todos são verbos transitivos diretos. Mas não é só isso. Tem mais coisas.
Tem o verbo bitransitivo, que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto. O que a gente precisa? De dois complementos. Sempre, gente, a gente vai precisar de dois complementos aí. Eu emprestei. Daí você vai falar, mas você emprestou o quê? Eu falo assim, eu emprestei um lápis. Mas quem empresta um lápis vai emprestar um lápis para alguém. Então, eu preciso de outro complemento. Você vai perguntar para quem? Para o meu amigo. Estão vendo que tem dois complementos? Só que existe uma coisa chamada objeto direto e objeto indireto. O complemento sempre vai ser o objeto. Daí a gente vai denominar ele como objeto direto, quando vai do verbo direto para o complemento, porque não precisou de nada, é o objeto direto, né? Esse complemento. O objeto indireto é quando precisou da preposição. Então, entre o verbo e o complemento, que é o objeto, precisou da preposição. Então, a gente chama de objeto indireto. Só que existe uma coisa. Nunca, em hipótese alguma, um verbo vai ter dois objetos indiretos. Por exemplo, os dois complementos que vêm, eles vão vir acompanhados de preposição nunca. Ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto. Neste caso, um lápis é o objeto direto, porque um não é preposição, um é artigo indefinido, que já falamos disso na outra aula. Para o meu amigo, é o objeto indireto. Por quê? O para é uma preposição. Então, temos aí um objeto direto e um indireto. Isso a gente chama de verbo bitransitivo, porque ele precisa de dois complementos. Um objeto direto e um indireto. Quem empresta alguma coisa para alguém. Estão vendo? Então, essa é a jogadinha dos verbos bitransitivos. E existem os verbos intransitivos. Gente, verbo intransitivo é quando ele sozinho a gente já entende o que ele tá falando. Eu falo assim, meu sobrinho nasceu. Quem nasceu, não tem como você fazer nem pergunta pro verbo, né? Anoiteceu, morreu, são verbos que não precisam de complemento, de jeito nenhum. Então, ele não vai ter objeto direto, ele não vai ter objeto indireto, nada. Então, são chamados de verbos intransitivos. Então, verbo transitivo, a gente precisa de um complemento. Verbo intransitivo, a gente não coloca complemento nenhum, que ele sozinho, ele já se faz por entendido, tá? Então, essa é a diferença na transitividade verbal. Às vezes as pessoas assim, nossa, é um bicho de 7 cabeças. Não, é só você sempre conversar com o verbo é legal, ele vai responder, porque você sempre fala assim, quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem faz alguma coisa. Então, ele é um verbo transitivo direto, porque não tem nenhuma preposição. Então, na sua respostinha, você vai ver se vai ter a preposição ou não vai ter a preposição. E isso vai ajudar muito nessa parte de transitividade, de você saber se você está colocando a preposição corretamente ou não dentro dos seus verbos, tá? Então, a questão aqui, recapitulando, objeto direto e objeto indireto. O direto é sem preposição. A gente sempre vai responder a perguntinha o que e quem. O objeto indireto, a gente vai colocar preposição e nós vamos responder as perguntas. De que, para quem, de quem, para quem, em quem. Sempre vai ter. Vocês estão vendo que a resposta de todas essas perguntas aqui, elas vão ter uma preposição? Ó, de, para, em, são todas preposições no objeto indireto. E no objeto direto, teve alguma preposição ali? Não tem preposição nenhuma, gente. O que não é preposição. Quem não é preposição, porque você sempre vai responder direto, né? Sem preposição nenhuma. Então, essa é a diferença. Pergunte ao verbo. Faça essas perguntas ao verbo, que uma vez que você fez essa pergunta pro verbo, você vai ver que sua mente vai clarear, você vai responder e vai saber se ele é transitivo direto ou indireto, se vai precisar da preposição ou não, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a questão da regência verbal, a tão aclamada regência verbal, tá? Então, até a próxima aula.